isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Você tem que crer. Então você tem que estar sintonizado com Deus, para você não levar essa vida, sabe, que é todo dia a mesma coisa, nem para frente nem para trás. Chocando. Chocando o quê? Serpente, cobras. Diabo. O quê? Você tem que andar para frente, que é isso? Porque é incredulidade. Não sabe ouvir Deus, você tem que sintonizar. Você sintoniza orando em línguas. Você tem que fazer o que Deus manda. Então você ouve um negócio e muitas vezes você pensa que é o seu pensamento. Por quê? Porque é difícil fazer. Só por isso. Você não vai fazer. Só por isso. Porque é difícil e você não crê, você fala, eu não vou fazer não. Por quê? A sua carne também não quer. Porque vai exigir. Mas uma vez que você obedece, você é abençoado. Então pensa nisso na sua vida. Se você às vezes não pensa um negócio e é o próprio Deus falando com você, mas ele, plim, blim, blim, plim, blom, sou eu, vou falar. Não. Ele está falando, mas eu não escuto. Você está deixando, como o seu pensamento é assim, que você não sabe de onde vem, quem é, o que faz, você fica o dia inteiro nisso, você não sabe nem quem está falando com você. Ele tem a solução para todas as situações da nossa vida. E vem de dentro. Não é o máximo. Nós não precisamos correr para lado nenhum, vem de dentro. Você tem o Deus poderoso que habita aí, você não quer ouvir Deus. Você está ocupado com muita coisa. E se não está, você arruma coisa para ficar ocupado. Para você fugir de Deus. Vai orar em línguas. Então, Deus quer guiar você. Ele quer dar para você o que Ele tem. Não é o que você quer que você está inventando. Aí Ele vai te dar, em primeiro lugar, a vontade dEle. Você tem que ter a vontade dEle. Qual que é a vontade dEle? Andar com Ele, fazer o que Ele manda. Largar a sua vida. E com estas pregações que você tem aqui, você cresce logo, porque você está escutando coisas que você nunca ouviu antes. Porque quem não tem, você vai se arrastando para você ir chegando. Demora. Quando você ainda não está ouvindo a verdade, o que Deus é, com a revelação na Bíblia. Mas com essa revelação é para voar logo. É só ir lá orar que Ele vai fazer. E Ele vai começar a comandar a sua vida, porque nós queremos ser Deus e dar ordem e inventar. Dá tudo errado, porque todas invenções nossas não deu certo, não resolveu. Diga aí. Amém? É lógico, senão já estava, né? O testemunho já todo registrado. E não. Tá certo? Então, você tem que orar bastante em línguas, estudando a palavra de Deus, para você saber o que Deus quer. Ele vai te colocar lá onde é o plano dele. Porque quando você receber a revelação de Deus, você vai ser um servo dele. Senão você não vai ser. Você vai ser um aí que inventa o que você quer fazer, que está cheio. Porque serve é diferente, é qualificado. Você tem que andar nisso. Então, começa orando em línguas e lendo a Bíblia e fica lá um tempo. O pastor David joelhou na minha frente assim, mas ele nem olhou para mim, ele olhou para lá. Mas aquela unção veio para mim. Eu, se fosse você, orava 1 hora em línguas. Eu, o quê? É isso, eu orava, mas era picado. Mas eu nunca deixei de orar em línguas. Mas foi uma coisa assim, ó, sagrada. E foi daí que aconteceu tudo na minha vida. A unção está aqui, minha gente. Por que você não faz isso? Mas você tem que ficar sentado lá. Vai ser um terror. Você vai mudar de cor várias vezes. Vai ser difícil. Mas Ele vai ajustar você. A sua alma vai ser tratada por Deus. Aí você vai entender no que você tem que mudar, onde você está errado, como que você nunca conseguiu fazer isso. Ele vai começar a agir na tua vida. Ele vai mudar o rumo da sua vida. Porque Ele sabe o começo e o fim da nossa vida. Então, se Ele acha que é aqui, para esse lado aqui, que vai ser, que é para eu ir, que é o fim, que vai ser, e eu obedeci, entendi, vai ser glória. Mas, se eu achar que aqui é melhor, eu vou arcar com isso. Eu vou arcar com isso. É muitas vezes isso que acontece na vida das pessoas. Situações que nós entramos porque nós nunca ouvimos Deus, agora arca. Agora você arca.
Deus vai te dar força, mas você está pagando um preço que não precisava. Então, não é melhor já cortar o que você vai inventar para fazer ali na frente? Vai sentar e orar em línguas, é o que você não faz. Se você fizesse, você estava dando testemunho. E tem mais, se você fizer, você vai ficar implicante. Não gosto da voz da Ana Maria, não gosto do jeito dela. Ih, meu Deus. É lógico que a tua carne vai virar um leão, urrando aí dentro de você com o teu espírito. Porque eu não quero. Você vai ter que continuar, porque o Espírito Santo vai domar você. Que aí você vai entender que você precisa. E é opinião e é decisão sua daí. Entende? Que está na nossa mão. Deus aqui não é robô, não é robô. E quando você não gostar, você sabe que esta é a palavra, que isso é correto. Você se submete porque você sabe e tem a força de Deus. E aquela outra parte sua fica, não, não é assim. Está na hora de você crescer, tá? 2025. Está na hora de você crescer, porque se você não produzir, Deus, Ele arruma outra pessoa para entrar no teu lugar. Que pena. Ninguém aqui é exclusivo. Não pensa não, viu? Ninguém não pensa isso. Se você não entrar no teu lugar, Deus vai arrumar outro. Pode vir do norte, do sul, do leste, do oeste, ou até da Macedônia. Problema seu, vai vir. Aí você fica para trás, porque não aconteceu. Cada um aqui tem um plano de Deus para ser realizado na vida. Tá? Tá valendo? Então, você quer se realizar com coisas e coisas e coisas. Deus quer realizar você no Espírito. É isso aí. Depois nós vamos pagar isso tudo, amém? Mas então, isso aí tudo requer fé, que é o que eu vou pregar hoje aqui. Pode abrir a sua Bíblia aí, em Marcos capítulo 11. Então, porque as pessoas ficam lutando. Eu, antigamente, também eu ficava lutando, né? Até eu aprender isso que eu estou vivendo. Ficava lutando para receber de Deus. E é muita coisa. Você não sabe se ora assim, se ora assim. É uma guerra só. Mas é porque não obedece, não entende, não teve revelação do que Deus diz aqui em Marcos 11, no versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, Jesus que está falando, eu, Jesus, ele está falando, estou falando, que tudo o que você pedir em oração, creia que você já recebeu e será assim convosco, você já vai receber. Ele põe de uma maneira muito simples. Quando você for orar, você tem que crer. Então, a primeira coisa que nós temos que lidar quando nós vamos orar é com a incredulidade. Esse é o problema, né, dos cristãos, que tem que lidar com a incredulidade. Porque Jesus falou, quando você orar, você tem que crer. Mas só que o problema é não crer. Fica orando, orando, orando e não crê em nada. Por isso que você precisa do Espírito Santo para te ajudar. Ouça bastante a palavra, o ensino, lê, fique em cima disso. E quando você for orar, o Espírito Santo vai te ajudar a você sintonizar a palavra, que é aquilo que já está feito. Pensa nisso. Porque nós que temos que dobrar, tá? Então, nós temos que entender que ele diz assim, quando você orar, creia no que você está pedindo, que você já recebeu e você vai receber, vai ser assim. Então, pode ser de duas maneiras, o recebimento. Pode ser imediato, que chama milagre. Imediato. Eu orei agora, pode ser daqui 2 dias, 3 no máximo, eu recebi. Ou é um processo de tempo, porque ele está agindo conosco nesse processo. Depende do que é a situação. Eu vou chegar mais ali na frente com isso daí, tá? Então, mas quando realmente que eu vou ter isso? Quando eu crer na hora que eu oro. Isso é fatal. Você não pode tirar a sua visão do que você está orando, crendo. Você tem que orar crendo. Como que é isso? Vou falar de novo. A semana que vem eu venho de novo, porque Deus quer que você aprenda. Só que você tem que fazer lá na tua casa. Tá? Porque é mais fácil pedir para os outros, né? Mas chega uma hora você pede para os outros orarem por você, mas já foi orado tanto por essa situação e não funciona mais. Pode ir daqui para lá, procurar gente aí que tem dom. Não vai adiantar. Não vai. Não vai porque Deus tem que lidar com você. É com a incredulidade.
Tá? Nós que temos que ajustar isso daí. Então, veja o versículo aqui 12, voltando um pouquinho aqui nesse capítulo, o versículo 12. Nós vamos ver como que Jesus lidou com a figueira. É assim que nós temos que lidar na nossa vida. Versículo 12 do Marcos 11. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus estava lá com os discípulos. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Quando ele fez essa oração, a figueira ela morreu na hora. Na hora ela morreu. Porque quando nós oramos, se é por uma situação de doença, câncer, sei lá, diabetes, qualquer doença, qualquer situação, que você ora amaldiçoando a doença, o problema, falta de dinheiro, sei lá, falta de perdão, mágoa, qualquer coisa, tá bem? Então, você está amaldiçoando o problema. Aquilo está resolvido naquela hora. É o que Jesus está falando. Mas ninguém viu. Veja agora o versículo 20. Tá? A figueira foi amaldiçoada e ela morreu. Porque a maldição é para a morte. Agora o 20, versículo. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Gente, foi uma questão de horas. Não foi nem um dia, foi no outro dia de manhã. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Tá vendo? Ninguém percebeu que aquela oração de Jesus foi uma oração de fé. Ele creu que já estava feito, ele acabou com a figueira, porque não tinha fruto, não presta. Você não tem que ficar aí, você não dá fruto. Mas quem estava com ele não percebeu, porque como a gente viu, eles não estavam no Espírito ainda, eles estavam aprendendo. Com os discípulos de Jesus aconteceu tudo ao contrário. Primeiro eles viram tudo como que funciona, como que resolve, como que faz e tudo mais, sem nascerem de novo. Porque ele estava com a essência de quem é, não é? É diferente. Agora nós não. Nós nascemos de novo, agora nós estamos aprendendo. É devagar, vamos dando os passos. Tanto que eles nasceram de novo, já saíram com tudo. Eles estavam prontos. Amém? Bom, mas então eles não creram. Os próprios discípulos, eles não viram nada, então acharam que aquela oração foi uma oração sem poder, porque ela ficou do mesmo jeito. Mas a raiz, que é onde mata a planta, a raiz do problema morreu. Então, vamos dizer, um câncer. Você ora, na hora que você ora com fé, a raiz, aquele câncer foi totalmente amaldiçoado e morto. Só que tem pessoas que recebem na hora o milagre. Outras demora tempo, porque o corpo tem que reagir, tirar aquela coisa fora. É um processo que vai demorar um tempo para o corpo se restabelecer. Estando com a fé. E etc. E outras situações. Tá valendo? Então, é isso aí. Essa condição, para acontecer isso daqui, é no mundo espiritual. Você tem que entender isso. Ele fez isso aqui no âmbito espiritual, não no físico. Por isso que quando você ora, é no âmbito espiritual. Está acontecendo. Agora, você não crê, você anula tudo. Porque o cristão anda no que vê, no que sente, nos sentidos. Não é para andar nos sentidos. Fé não é nos sentidos. Fé está estabelecido no que Deus diz. Você tem que acreditar nas promessas de Deus. Ele falou, é aquilo e acabou. Você tem que ficar naquilo. Olhando para aquilo, não interessa o que você está ouvindo, o que você está vendo, o que estão fazendo com você. Olha como que Jesus fez. Ele é o exemplo. Né? Então, a manifestação pode ter um processo e é por isso que você tem que se permanecer na fé. Todo dia acreditando, louvando a Deus que está feito. Aí você fica tranquilo, porque você tem a certeza. A fé, você tem a certeza. É isso que diz Hebreus. Quando você anda na fé, você tem a certeza
das coisas que você não vê. Está escrito em Hebreus, né? Capítulo 11, versículo 1, certo? Então, você não está vendo ainda a manifestação, mas você tem que andar na fé. Por isso que você vai confessando a palavra, ou seja, a sua oração, você vai falando a palavra do que é realizado, que já está feito, agradecendo a Deus, que já está feito, e expulsando o diabo. Você sempre tem que repreender ele. Você tem que repreender ele, tá? Então, quando você for orar, você tem que estar convencido. Você não pode ser aquela pessoa que, não vou orar mais. Epa, a incredulidade, agora você viu? Você tem que combater a sua incredulidade. Por isso que tem que orar mais em línguas. Porque o Espírito Santo também nos ajuda na fé. Para a palavra formar essa fé. Então, precisa orar mesmo, muito em línguas. Tá tudo bagunçado a sua oração. Porque uma hora você crê, outra hora não. Outra hora você vai com tudo, outra hora, não vou mais. Isso aí está errado. Credulidade. Então, por isso que não acontece. Então, você precisa do emprego, você fica orando. Eu fui chamado. Chegou lá, não. É porque você está acima do que nós precisamos, ou você está abaixo, sei lá. Então, gente, já fui em vários. Então, não tem, é a vida. Não, isso é incredulidade. Já tem o que você precisa. Já existe. Você tem que se preparar para o amanhã. Se você não plantar direito agora, semear isso na sua vida, o que vai ser o seu amanhã? Turbulências estão vindo. E piores. Porque o diabo está solto. Ele vai fazer piores coisas. Tá? Então, você tem que se preparar. O que você está esperando? Fica aí, tá bom. Tá bom o quê? Você não está enxergando espiritualmente, porque não está nada bom, não. Tá bom se eu estou andando na fé, tá? Então, se eu ficar assim, será que vai acontecer? Bom, eu estou orando, sabe-se Deus, né? Isso é problema dele, problema de Deus? Isso é incredulidade, tá? Não é para você andar no que você está vendo, é para você andar no que você crê, no que a Bíblia diz. Tem que estar convencido disso. Você sabe que você recebeu, isso é crer, mas você não viu ainda. Você sabe que você já recebeu, que Deus já deu a palavra para você. Pode ser uma palavra profética, através de uma oração, pode ser só para você, uma palavra que Deus deu, mas pode ser o que está escrito aqui. Então, Deus vai agir dentro do que Ele disse. Pode ser dessas maneiras, porque no Espírito está acontecendo. Você orou, Deus está ouvindo. Claro que Ele está ouvindo, está acontecendo. É que tem muita coisa por aí. E quanto mais a gente for orando, mais Deus vai mostrando como que nós temos que ir com a fé para aquilo acontecer. Mas sempre permanecendo firme na palavra. Hebreus 6,12, vem cá. Por isso que não pode desanimar. Para que não vos torneis indolentes, capítulo 6. Indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Fé e paciência herdam promessa. Você tem que ter paciência. É óbvio, gente, que quando nós estamos orando por qualquer situação, às vezes a alma fica abatida, ou desanimada, porque o diabo vem. Mas o Espírito está com fé e sabe que vai ter, então logo recupera e vai. É por aí, que você tem que estar firme, ligado no seu espírito, tá? Então, a fé faz com que você sabe que vai acontecer. É isso, tá? Sintoniza Jesus. Se entrega para Ele que Ele vai fazer. Tá? Ele pegou esse que o David sempre pegou no começo, que ele veio aqui no Brasil em 1980 e fumaça. Faz tempo, tem gente que nem nasceu naquela época aqui, ó. Mas ele dizia, olha, se você orar em línguas, ele pega a dona de casa que está fazendo comida, varrendo o chão, ele pega lá o cara que está pilotando o trator na fazenda, sabe? Ele pega qualquer pessoa, porque é o coração. Vai orar em línguas, Deus tem um plano, Ele vai mudar a sua vida completamente. Completamente, porque quando você encontrar com Jesus, você larga mesmo. Quanto mais você andar com Deus, mais força você tem e mais trabalho você tem. Porque não é, eu vou servir a Deus. Você pensa que servir a Deus é ficar na rede?
Não, Deus te dá serviço. Um deles, você tem que ficar na presença dele, depois tem que produzir. Então, é bom demais. Do que ficar aí um vagal nesse mundão aí do diabo, só servindo o diabo. Pra quê? Você não tem prazer quando você está com o diabo. Você tem prazer de trevas, de pecado que dura 1 minuto. E depois você cai no chão e ele pisa em cima de você, igual barata. Isso que é andar no mundo sem Deus. Não compensa. Agora, servir a Deus é uma atividade, não é uma rotina, gente, é uma atividade que Deus está sempre se movendo. É bom demais. Ele muda vidas. Não fica preso na sua vida. Busca esse Deus, tá? Então, quando nós estamos orando, nós estamos semeando a palavra de Deus em nós. E isso requer tempo para ter a colheita, certo? Isso dá para entender. Porque semear não vai colher no dia seguinte. Então, vamos ver Marcos 4, que Jesus explica isso daí, por isso precisa de paciência. Marcos 4. Presta atenção. No 26, disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. O reino de Deus é igual a um agricultor que vai plantar por semente. Você já viu aí como é que é isso? Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia. E a semente germinasse e crescesse, não sabendo ela como. Ele plantou lá, mas olha aqui, ele depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse, crescesse, não sabendo ele como. Quer dizer, passaram-se os dias, as noites, ninguém vê como que germina aquilo e que aquilo cresce. Quando você vê, aquilo existe. Não é assim? Ele está dizendo que o reino de Deus é isso. Então pensa nisso. A terra por si mesma frutifica. Então a terra é o coração. Tem que ter qualidade boa o coração. Quer dizer, que é aqui, né? O espírito nosso é aqui na barriga. A gente gosta de falar aqui, né? Por causa que o nosso físico é aqui, mas tudo bem. Então, porque eles querem do seu íntimo, que flui rios de água viva, né? Então, é daqui mesmo, de baixo. Então, gente, a terra é o espírito. Então, nós precisamos ter uma qualidade, porque quando ele fala espírito, gente, a alma, ela é chamada de espírito, ela é chamada de mente, ela é chamada de carne, ela é chamada de várias coisas. Então, a gente precisa saber o que Deus está falando. Tá? Então, nós precisamos ter esse coração qualificado, trabalhado, porque se você pega uma terra cheia de pedra, um barranco, ali não vai ter produção nenhuma agrícola, né? Então, assim é a nossa vida. Uma alma toda distorcida de Deus não vai poder ter nada. Por isso que nós temos que começar a trabalhar com o nosso coração, com a mente, com o que nós pensamos, com o que nós queremos, orando, lendo a Bíblia. O Espírito Santo começa a trabalhar nesse terreno. Então é isso que ele está dizendo. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, porque daí começou a ter uma qualidade boa. A palavra que eu estou semeando, ela vai começar primeiro a frutificar a erva. Vai aparecer logo a ervinha, né? Depois, então, aparece a espiga. Mas vocês já viram a espiga de milho, que ela é crua, né? Assim, não, ela não tem ainda os grãos, né? Ela ainda não está pronta. Não adianta você colher aquela hora, porque ela vai ter que ter o grão cheio. Fica aquelas coisiquinhas assim, já viu? Que é que nem bebê, mas não está pronta ainda. E, por fim, o grão cheio na espiga. É isso que ele está mostrando aqui para nós, tá? Então, quando ele diz aqui da semente, no versículo 27, de noite e de dia, a semente germinasse, crescesse, não sabendo ele como. A semente, gente, ela é crer. A semente, quando ele diz aqui no ensino, que nós precisamos orar, nós temos que crer. A semente é crer. Pensa nisso. Por isso que ele está dando esse exemplo, mas tem tudo a ver com aquilo lá, tá? Então, você semeia a fé, você está semeando a fé, que é a promessa, a palavra. Você está semeando, então você tem que cuidar. Porque se você não olhar para o seu terreno, o terreno não está adubado, o terreno não tem água, o terreno, sei lá, está seco, não vai ter coisa boa ali. Você não vai ver. Então, a fé, você tem que cuidar, porque então como que você cuida? Seria água, seria ver se não tem bicho comendo a ervinha, coisa e tal. Então, você tem que cuidar. Como? Você vai falando a palavra, você vai falando a palavra.
Você vai se encher, sabe? Você vai cuidando dela que você semeou. Para não ter incredulidade, porque isso daí vai tirando a incredulidade. Tá acompanhando? Que é assim que é? Confessando a palavra. Você vai falando a palavra que você está semeando. Semeando é fé, crer. Aí você cuida dela todo dia, para ela poder crescer, formar a espiguinha, tá? Então, aqui pode ser cura, pode ser uma proteção de Deus, pode ser área de finanças, dinheiro, de emprego, sei lá, o que você precisar. Qualquer coisa que você precisar, você tem que se manter agora na fé. Porque toda oração que é feita com fé, está acontecendo algo no Espírito. Agora, você não toma conta, deixa por conta do vento, né, gente? Deixa por conta do vento, vai acabar tudo. Por isso que não recebe o que ora. Estão me acompanhando? Você tem que passar tempo com aquilo. Tá valendo. O negócio é orar do jeito que Jesus está ensinando aqui. Então, quando você ora, aquela é a sua semente. Aquela é a sua fé. Deus, você é o meu pastor. Você não me deixa faltar nada. Tá? Você está faltando coisa na tua vida. Você tá falta provisão. Deus, você é o meu pastor. Então você está todo dia com isso. Vamos que ele tenha dado isso para você. Eu sou seu pastor e eu não vou deixar faltar nada. Eu vou trazer a provisão para você, etc. Vamos ver. Então, esta semente é a fé. Você está cuidando, falando todo dia. Você está cuidando do que você plantou. Você está semeando no espírito onde é o solo de Deus. O seu espírito é o solo de Deus. Tá ok? Então, você está semeando para haver uma transformação da sua mente. Com a palavra, que renova. Isso aí é o solo. Porque o seu espírito está pronto e vem de lá. Tem que haver uma comunhão com a sua alma, com o que você pensa, o que você gosta, o que você quer. Com o Espírito, que o seu Espírito não duvida. Ele tem a natureza de Deus. A graça de Deus está lá dentro. Tudo o que você precisa. Então você tem que trabalhar com esse terreno. A sua alma, na verdade. Está valendo? Vocês estão sintonizando? Vai ter serviço. Claro, qual que quer? Você quer levar a sua vida sem Deus? É melhor você entrar nessa condição com Deus e a tua vida ser resolvida. E você vai ter que tomar conta todo dia da sua lavoura. Senão o gafanhoto vem e come tudo e adeus. Você fica zero. Vai perecer na mão do diabo. Você tem que tomar conta da sua lavoura ou não? É lógico. Nós temos que ter responsabilidade, tá? Então, leva um tempo para o Espírito Santo agir. Então, eu estou confessando a palavra, a promessa que Deus me deu, pode ser uma profecia, o que está escrito aqui, ou falou comigo, tudo bem, eu estou ali na minha oração, eu estou crendo, eu estou falando aquilo, falando aquilo. Vamos que seja para uma cura, vamos que seja para arrumar um emprego, vamos que eu precise de um funcionário qualificado para a minha empresa, vamos que seja alguém para servir no ministério, vamos que seja, sei lá, gente, para a solução de problema conjugal, não sei, seja o que for. Então, você está agindo com a palavra e o Espírito Santo está por detrás, agindo para abençoar você. Para você estar formado, firme com a fé nessa condição da palavra. E também, às vezes, para você receber o que você precisa, Deus tem que agir em outra pessoa, você sabe disso? Para aquela pessoa ser o canal de Deus e vir encaixar com o que você precisa. Então, há um envolvimento do Espírito Santo na questão desse tempo, que não é assim, é o tempo de Deus, é que tem uma pessoa, você tem que orar para quem vai te favorecer, que Deus vai usar. Você tem que orar para essa pessoa. Ou muitas vezes você é o canal que Deus vai usar para uma outra pessoa também, vice-versa. E você está aí paradão, e Deus não pode te usar, e aquelas pessoas não recebem.
É assim que funciona. Fica tudo parado. Né? Então, nessa condição, foi o que aconteceu com a figueira. Houve um tempo para aparecer a morte dela, que ela secou. Aquelas horas que no outro dia ela ficou seca. Então acontece isso, porque podia ficar seco na hora. Mas levou aquelas horas daquele dia até ao amanhecer e ela ficou seca. Então, houve uma operação espiritual ali. É assim que é quando eu estou orando. Por isso, quando você for orar, você ora com fé. Está acontecendo no Espírito. Oração Deus ouve. Ele diz que não tem oração em debalde. Agora, você tem que cuidar com a sua incredulidade. Porque você tem que ficar afiado na fé. Você tem que ser um homem e uma mulher de fé. E pessoa que anda na fé não anda no que vê, nem no que sente, nem no que fica escutando os outros. Não é por aí. Tá? Porque vai ter muita conversa, vai ter muita fala ao seu redor. Mas você tem que estar firme aqui. Combatendo, tá certo? Então, uma vez que você está orando para a sua situação, que pode ser doença, pode ser dinheiro, pode ser relacionamento, tudo, você vai agradecer que você recebeu e repreender o mal. Esse espírito maligno. Pode ser doença, pode ser, sei lá, falta de dinheiro, o que for. O diabo, você vai largar o meu dinheiro. Você lembra que eu ficava orando, que eu já falei? E por que você não está orando até hoje? Eu nunca parei. Quem mandou? Você orou 3 dias e não aconteceu nada? Agora, tem gente que está numa pindaíba, não vê o dinheiro, não resolve a vida financeira, recebe ali qualquer dinheirinho. Ai, Deus proveu. Mas isso é provisão? Que não dá nem para amanhã? E larga de orar. Não é constante. Já falou aqui que tem que ser constante. Tem que ser uma coisa segura na tua vida. Deus é seguro, é firme. Uma vez que Ele faz, Ele fez, acabou. Não é miséria. Ele te sustenta em todas as áreas. E assim, por exemplo, uma pessoa tem um câncer. Tudo bem, orou, conseguiu. Agora, para o resto da sua vida, ou diabetes, ou sei lá, problema de coração, seja o que for, gente. Seja a doença que for. Tem que depois ficar agradecendo todo dia a cura e para nunca mais voltar. Acabou o diabo, aqui você não vai entrar. Você tem que tomar conta da sua lavoura. É assim que é andar no Espírito. Não é ser pessoa religiosa, deixar por conta do pastor. O pastor não é Deus. Ele é guiado por Deus para orientar, para ajudar, para orar, tudo bem? Mas não é Ele que vai comandar a tua vida. Você é você com Deus. Vocês estão acompanhando? Vocês estão aqui para aprender e fazer. Porque quem mandou parar? Porque não tem fé, é incrédulo completamente. Vai cuidar da tua incredulidade. Falando e orando em línguas, orando em línguas, horas. Horas. Até acontecer. Mas eu vou ter que falar quando? Até acontecer. Mas eu já estou falando há 3 anos. Falei 8, 10, 20 horas que você queria, aconteceu, acabou. Deus vai liberar, você vai saber orar e Deus vai liberar aquela pessoa que vai vir aqui para fazer o que Deus quer. Para resolver teu caso. Que Ele vai resolver. Isso é problema dele, o jeito. Ele resolveu o meu. Que aliás você está dentro, porque é esse prédio aqui. Ele resolveu. Eu que fiquei orando a vida inteira. Eu nem sabia que jeito, era impossível. Impossível. Mas eu nunca desisti. Porque eu estava lá orando no meu quintal. Deus falou assim, mas você parou de orar para o pé da igreja. E eu confessando a palavra. Direto. Eu tenho que... Mas essa é tanta coisa, que era tanto diabo para todo lado. Não que hoje não tenha, mas hoje o comando é outro. Então, foi isso aí. Quer dizer, eu tinha orado um pouco, depois eu parei, sabe? Porque estava com muita coisa. Mas daí, não, você tem que orar por isso, não, você tem que ter. Óbvio, se você não orar, eu não posso fazer. E mesmo assim, durou muitos anos. Mesmo assim, depois daquele dia que Deus falou isso para mim, ainda foram 20 anos. Todo dia, viu, querida? Tá? Então, eu não tenho as coisas assim, sabe? Porque Deus gosta mais dela, isso não existe. Você tem de Deus o quanto você crê. E para que você tem que ficar lá no pé dele? Viver a vida dele, se entregar a ele. E ele faz. É maravilhoso. Mas você tem que querer, né? Então é por aí, tá?
Então, vamos ver Marcos agora aqui, de novo, Marcos 6. Olha assim, agora sim nós vamos ver os versículos de 1 a 6. Veja que isso aqui é sério, gente. Eu nem vou conseguir falar tudo que tem aqui, mas eu acho que essa pincelada já deu para hoje. Mas olha aqui, isso aqui, eu vou falar sobre incredulidade agora. Capítulo 6 de Marcos, versículo 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, foi para onde, gente? Para a terra dele, hein? É daí que vem o ditado, né? Profeta de casa não faz milagre. É isso aí, porque ninguém crê, né? Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: Ei, de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Afinal, ele não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Como é que ele pode vir com esse papo todo aí? Olha, quem que é ele? Tá vendo? Então, cuidado com as conversas da incredulidade. Quem é você? Eu sou eu, e daí? Mas Deus está aqui comigo. Aí que a diferença é essa. Tá valendo? Então, você não tem que ligar a conversa dos outros. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Atenção, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar um pouquinho de enfermos, impondo-lhes as mãos. Jesus admirou-se da incredulidade deles. Quer dizer, gente, ele ficou: nossa, eu não acredito, que horror, eu não poder fazer nada porque eles não creem em mim. É por isso que ele não fez ainda na sua vida. Só por isso. Triste, né? Mas dá tempo ainda. Pega firme, manda pau. Manda bala. Ele queria fazer muito milagre ali, mas ele ficou até espantado com a incredulidade deles, porque poucas pessoas receberam o homem que curou multidões de uma vez, que multiplicou pães e peixes 2 vezes para a multidão, que ressuscitou morto, e tudo que ele fez nem cabe aqui. Isso aqui só um pouquinho das maravilhas que esse Deus glorioso fez. Então, nós precisamos observar que pode haver incredulidade ao nosso redor, e isso atrapalha a nossa fé. Gente aqui, que a gente vive, até dentro da igreja. Será? Por isso que você não pode ficar falando muitas coisas. Porque quando você for orar, você tem que orar com quem você dá a mão e fala: vamos orar, eu estou com você. Aí vai. Porque Jesus falou que se você orar com fé, ele faz. Se tiver 2 ou 3. Ele até não falou 50 ou 80, porque ali no meio está cheio de incrédulo. 2, no máximo 3, se você achar. Eu e você, 2, já está difícil. 3, então, ficou mais difícil um pouco. Tá? Vocês estão acompanhando? Vai orar com o incrédulo. Não vai. Não dá. Tá valendo? Porque a pessoa nem tem para ela. Como é que ela vai acreditar que vai fazer agora para o outro? Que vamos orar junto comigo nessa situação, irmão? Vai me dar a mão? Que isso não vai acontecer. Pronto. Lá dentro. Não vai adiantar. Tá certo? Então, o que acontece? Essas vozes de incredulidade atrapalham a sua fé, que você está crescendo, você está buscando. Você tem que ficar lidando com aquilo toda hora e rebatendo, porque aquilo, gente, aquilo é que nem uma peste, essa voz do diabo. Porque ela quer entrar para te destruir, mas quer entrar e fica falando ao redor. Se não, você mesmo pensando: acho que não vai dar, não. Acho que não vai dar. Não, isso é demais. É melhor. Não, acho que é bobagem eu pensar isso. Então, existe isso tudo. Por isso que tem que lidar com a incredulidade, porque é por isso que Jesus não faz. Então, não deixa a incredulidade parar você. Vê lá o que você fica falando. Não vai dar mesmo. Isso é incredulidade. Deixa por conta de Deus. Incredulidade. Não tem nada por conta de Deus, não. É por sua conta. É isso aí. Gente, a incredulidade é algo poderoso. Ela é poderosa, assim como a fé. A fé, gente, move montes. A incredulidade mata, enterra no buraco. Então, acaba com a vida. Levanta, tu que dormes.
Acorda em Cristo Jesus e vai para frente. Ele não falou isso? Em Efésios? Está escrito, tá? Então a incredulidade fala diferente do que a fé fala. Porque a incredulidade, não sei, eu estou orando, né? Tá nada. Você está orando contra você. Tá, vocês estão entendendo muito bem o que eu estou falando. Claro. Por isso que quando você for orar em língua, você está sabendo que o Espírito Santo está agindo em mim. Eu vou sair dessa. A glória de Deus vai ser manifesta na minha vida, porque Ele quer, Ele me ama. Ele não vai me deixar aqui. Ele me chamou para me dar a glória dele, para me abençoar, e é por aí, e acabou. Ele vai fazer milagres. E Ele faz. Ele fez na minha vida, gente. Meu marido, que ele fez tudo para me parar. E eu tinha que orar todos os dias. Eu orei os 12 anos que eu fui para os Estados Unidos. Eu tive que orar todos os dias. Eu cheguei hoje, de manhã, desarrumei mala, aquelas coisas aradas todas. De tarde já ia orar um pouco. No dia seguinte, a confissão. Para eu voltar lá a semana, um mês, sei lá, daqui 3 meses. Já com tudo pago, confessando a mesma coisa, horas, comungando aquela palavra, com fé e agradecendo. Eu fui com abundância para os Estados Unidos 12 anos, com as minhas filhas. O que Deus quer que você faça? Você não faz porque você não tem dinheiro? Você está incrédulo mesmo. Não vou lá para Alphaville porque tem que pagar pedágio. Ei, mas ser pobre é duro, hein? Pelo amor de Deus, é miséria mesmo. Coisa do diabo. É pobre porque quer, vai orar. Pois se Deus me deu para ir para os Estados Unidos, Ele falou, você vai para os Estados Unidos. Se foi difícil aqui, 20 anos depois que eu já tinha dado uma paradinha de orar, para conseguir isso aqui, ir para os Estados Unidos, menos ainda, queridos. Tirar dinheiro do homem. Que é isso? Só Deus. Por isso que ele falava para mim, eu entrei no palácio de Faraó com Moisés. Ele só falava isso para mim, direto, quer dizer, tenha fé. Você só precisa de mim. Você só precisa de Deus, é a única coisa. Ter fé. Só, é o que está faltando. Está valendo? Então. Agora a pessoa quer vir aqui, não dá. Sabe o que eu nem estava orando? Deus dá-me muita paciência. Porque só Deus para ter paciência com as ovelhas, né, gente? Agora, o pastor tem que ter a paciência de Deus. Por isso que é o pior chamado que tem, é o mais difícil. Porque ele dá com ovelha, né, meu bem? Agora vem aqui o evangelista, tchau, pastor se vira aí com as tuas ovelhas. Vai embora. Você não tem comunhão com Deus? Não, vai orar. Porque Ele é o seu pai, o seu provedor. É isso que está errado dentro da igreja. Quando você anda na fé, por isso que a voz da fé é diferente da incredulidade. Você está com alegria. Você tem a alegria de Deus dentro de você. É diferente. A voz da fé é diferente. Agora chega uma pessoa, ai, bem da mão. É mesmo, né? Você tem que aguentar, querido, é assim, ai, Deus. E tal, e cai na depressão do outro, meu. Quem não tem Deus. Ei! O cristão vive nessa, não tem uma palavra de Deus, porque não tem nem para a própria vida. Como é que você vai se aconselhar com uma pessoa que não tem nem nada para si próprio? Como é que você vai atrás de um servo de Deus numa condição dessa? Você vai no buraco junto. Tenha dó, vai. Está tudo errado esse evangelho, a igreja está morta. Precisa de renovação da palavra de Deus, um avivamento. A verdade dentro da igreja. Os membros dependendo do Espírito Santo e o próprio liderança. Para não ir todo mundo para o buraco. Porque olha lá o que Deus falou com Jeremias dos pastores, né, gente? Não é brincadeira. Ezequiel, sei lá. Tá bom? Então, Filipenses 4. Ficou claro? Incredulidade? Vai trabalhar com a sua incredulidade. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo. Alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Moderação é fé. Ele quer dizer fé. Seja a sua fé. Porque ele não disse que ele nos deu uma medida de fé? Nós temos. Então, seja isso vista pelas pessoas. Agora o 6. Não andeis ansiosos de coisa nenhuma. Ansiedade é o quê, gente? Ansiedade é medo.
Ansiedade é preocupação. Ansiedade é tormento na cabeça. É tudo isso. Então ele falou, não anda assim. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração. Veja isso daí, orar, e depois ele diz, e pela súplica. Então, orar, quando ele diz oração e súplica, quer dizer, orar, crer que já recebeu e receberás. É a mesma coisa. Ele está falando, Paulo está falando aqui o que Jesus explicou lá, em Marcos 4, que nós vimos agora. Marcos 11. Orar com súplicas e ações de graças quer dizer que você ora crendo que você já recebeu. Por isso que você agradece. Eu te louvo, Senhor, que eu já estou com a provisão. O Senhor já me deu isso, o Senhor já fez aquilo. Eu te agradeço que eu recebo. Eu te bendigo, que Jesus, você já fez isso por mim lá na cruz. Aleluia, a palavra diz isso, amém, recebo, pronto. Então, e vai falando todo santo dia e várias vezes. Ou fica horas falando aquilo até se acreditar. Fala muito porque até acreditar. Jesus sempre falou uma vez só, porque ele é a fé em pessoa. Tá? Então, ele está dizendo aqui que não é para andar ansioso com nada. Porque ele diz, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, pelas ações de graças. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que agradecer a Deus, porque nós temos certeza que já recebemos. O pastor falou lá na minha igreja, não, que era lá na Amazonas. Ela pediu muito tempo para mim, dizendo, vai para o Brasil, vai para o Brasil. Eu falava, não, eu nunca ia vir aqui, de jeito nenhum. Mas um dia Deus falou para mim, vai com ela. De tanto que eu orei, Deus teve que esperar também eu chegar num lugar para ele depois, com a resistência dele, me aceitar, para Deus unir os dois ministérios e acontecer tudo aquilo 12 anos, 10 anos. Foi maravilhoso. Está aí. E está ajudando gente, igrejas e pessoas e tudo mais. Senão não tinha acontecido isso. Entendeu o que eu acabei de falar? Se houvesse a incredulidade, não ia vir. Então, às vezes, você tem que esperar outra pessoa. E a outra pessoa também tem que esperar você, de repente, para ver a união no Espírito, naquilo que Deus quer fazer. Por isso que tem que saber esperar, tá? Então, quando você orar, você tem que ter certeza que você já recebeu. E vai orando em línguas e vai confessando para você, isso sendo formado na sua mente, porque o Espírito já está pronto. Para ser formado na sua mente, que já está feito, que você não duvida, que você já recebeu. Agradece a esse Deus que é Pai. Em nome de Jesus. Isso dá trabalho, gente, porque não é num dia, isso vão anos. Você tem que começar a mudar a sua vida assim. Como é que vai ser o seu futuro? Você está valendo? Está entendendo isso tudo que eu estou falando aqui? Então, fora disso, tudo é incredulidade porque não recebe. Que é Deus que sabe, hoje a vida é assim e tal. Não, eu estou orando, sabe? Mas, quer dizer, você vai fazer tudo no natural, com a sua força. Então, você está orando nada, você está com incredulidade. Você não está esperando em Deus, tá? Por isso que nós temos um inimigo que vem tentar e impedir que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida, que é tudo bom. Você tem que saber que tem um inimigo. Por isso que está escrito aqui em Tiago, que é para nós resistirmos ao diabo com a nossa santíssima fé. E ele fugirá de vós. Nós temos que resistir. Tem que resistir quando ele vier. Não, acho que isso daí... Não, diabo, não vem não. Eu vou conseguir sim. Deus está comigo. Você sai agora. Eu te repreendo. Eu te amarro em nome de Jesus. Você sai agora da minha vida. Você larga o que é meu. Ou então, larga aquela pessoa que vai vir me beneficiar. Seja o que for, uma situação. Você larga. Você vai sair agora. Em nome de Jesus. Então, você tem que ter amor, porque você vai orar para outras pessoas. Você tem que ter essa fé, que é a certeza que Deus já fez. Agradecendo a Deus, o seu Pai, e resistindo ao diabo com a voz de incredulidade, que pode surgir no seu próprio pensamento, pode ser vozes de outras pessoas, querendo te parar. Porque tudo que Deus faz é bom, maravilhoso e vai acontecer. Em nome de Jesus. Aleluia!